Olá, meninos e meninas, professora Raquel de Filosofia, mais uma aula de Filosofia Política, e hoje a gente começa a teoria política moderna, o contratualismo, os filósofos que tinham como base o contrato social. E a gente vai estudar Hobbes. Seguimos uma sequência de Hobbes, Locke e Rousseau, os três mais importantes contratualistas. Contratualistas por quê? Porque ao contrário, vejam na primeira imagem, da tradição política, Aristóteles, por exemplo, o ser humano é um animal político, homo zoopolitikos, e a sociedade é natural do ser humano, o ser humano realiza a sua essência na vida social, na relação com o outro. Os contratualistas, principalmente Hobbes, que a gente vai ver a diferença entre cada um deles, principalmente Hobbes, que é o nosso filósofo de hoje, ele contradiz toda essa tradição, contrato social. Qual é a origem da sociedade? O que deu origem ao poder do Estado? Então, a sociedade, primeiro tem a natureza, e da natureza nasce a sociedade. A sociedade é um artifício criado para manter a paz, porque na natureza vivemos em guerra. Vamos estudar direitinho com detalhes. Então, a origem da sociedade é por um pacto social. Os homens, os seres humanos, reúnem-se e fazem um pacto entre eles mesmos e instituem o poder político. Daí a origem da sociedade, por um artifício necessário, porque na natureza, segundo Hobbes, nós viveríamos em guerra. Então Hobbes, filosofia política moderna, ele vem contradizer toda a tradição política, a tradição que começa com Aristóteles, o homo zoopolitikos, o homem é um animal político, e que acredita que a natureza humana é boa, então a gente vive bem uns com os outros. E também o pensamento medieval, que deu origem à teoria divina do poder político. O poder emana. Lembra o rei Davi, por exemplo, na tradição judaico-cristã, que unge o rei, e o rei meio que seria um representante de Deus na terra, o poder soberano emana do divino. Então essa tradição da clássica grega de Aristóteles e a tradição medieval que deu origem ao absolutismo, da teoria do direito divino, que tem base teológica, Hobbes vem quebrar tudo isso. Por quê? Olha só. O contratualismo, Hobbes foi século XVII. Século XVII, contexto histórico, estamos iniciando a modernidade, o renascimento, uma base racional, em vez do teocentrismo medieval, Deus no centro do universo, a fé como instrumento para interpretar a realidade, a razão, a ciência. A física de Aristóteles na sua física dizia que a Terra era o centro do universo, o Sol girava em torno da Terra. Isso foi aceito pela Igreja. Aí Galileu, primeiro Copérnico, depois Galileu. Galileu foi um dos primeiros cientistas que disse que a Terra é só mais um dos planetas na infinitude do universo e a Terra, como outros, gira em torno do Sol. Então, Hobbes foi leitor de Galileu. Hobbes vem nessa linha que vai quebrando os ideais medievais teocêntricos e vão afirmando o antropocentrismo, a razão. Então, a teoria contratualista, vejam, é explicar a origem da política de forma racional, não mais as explicações teológicas medievais, e sim com base na razão, filosoficamente. Qual é a origem da política? Qual é a origem do poder do Estado? Para que a sociedade existe? Como ela passou a existir? Isso é o contratualismo, e a gente começa hoje com Hobbes. Então, teoria política moderna, modernidade, razão, né, já rompendo com aquela forma de pensar medieval, os fundamentos racionais da vida política, a origem da sociedade, como um pacto, um contrato feito entre os homens. Hobbes, já agora se aprofundando no pensamento hobbesiano, Hobbes acredita, ao contrário de Aristóteles, que o homem é bonzinho, homo homini lupus, o homem é o lobo do homem. Essa é uma frase famosa do Hobbes. Na natureza, o homem é perverso, ele tem o desejo de dominar o outro e para se defender, ele não hesita em matar e aniquilar o seu semelhante. Então, vivendo na natureza, jogados a nós mesmos, sem um poder que nos controle,
o ser humano, ele a qualquer instante ele pode matar ou morrer, ou seja, não temos a garantia do nosso bem mais precioso, que é a vida, para isso que nós existimos, para viver. Então, nessa guerra de todos contra todos, palavras hobbesianas, os seres humanos, uma imagem aí, né, do homem, um lobo, essa é a natureza humana. E Hobbes já dá origem a uma linha política que será seguida por Maquiavel. Claro que Maquiavel tem suas diferenças, mas é chamado de realismo político. Qual que é a natureza humana? Na realidade, sem idealismos. Então, o homem é o lobo do homem. E lançados na natureza, nós literalmente nos aniquilamos. Então, para garantir a vida, que é o nosso bem, nós nos reunimos e decidimos criar um poder soberano que nos controle. Só assim é estabelecida a ordem. Veja essa imagem, é muito famosa, gente. É um livro, a principal obra política do Hobbes, o Leviatã, que está o livro ali. E essa imagem é o frontispício, a primeira capa feita por algum artista do que seria o Estado. É difícil encontrar essa imagem numa resolução boa, mas vejam que o corpo político dele é formado por vários indivíduos individuais. O corpo dele, ele tem um cetro, que a gente já viu isso, que simboliza a soberania do rei, né, a cabeça coroada, óbvio, e uma espada na mão, simbolizando a força, o poder da violência legítima do Estado. Então, só criando, e vejam que esse gigante emerge, né, que é um poder que nós mesmos criamos. O poder não emana do divino, como queriam os medievais. O poder nós mesmos que criamos, é um artifício necessário para a nossa convivência, porque o homem é o lobo do homem, diria Hobbes. Na próxima imagem, então, o Leviatã, esse nome Leviatã, é bíblico. Ele vem de uma passagem no livro de Jó, que fala, né, que não há poder maior sobre a terra, o monstro Leviatã. Pesquise na internet, não vamos entrar em muitos detalhes nisso. Agora, uma outra imagem ali, vejam, né, esse foi o símbolo de Roma, né, da loba, que alimentou os dois irmãos, Romo e Rêmulo, mas isso é um simbolismo muito antigo. Mas como estamos falando do lobo, né? O homem é o lobo do homem, o homo homini lupus, esse realismo político de que a natureza humana é má, os homens são maus e eles aniquilam os seus semelhantes, e é preciso a sociedade, um poder que os coaja e os obriguem a viver em paz, porque na natureza nós vivemos em guerra e o objetivo da sociedade é estabelecer a paz. Então há uma frase, né, atribuída a Hobbes na sua biografia, dizendo: uma mãe pariu gêmeos, a mim e ao medo, né? Dois irmãos ali, vejam que um está dominando o outro numa posição de briga, de violência, e a mãe ali. É um simbolismo muito antigo, né? Mas que denota essa raiz de onde vem o pensamento de Hobbes. É uma atividade para a gente conseguir, né, da teoria, aplicar na nossa realidade, ampliar o nosso olhar sobre a atualidade. Segundo Hobbes, se a sociedade existe para garantir a paz, para garantir a vida de seus cidadãos, nós nos sujeitamos ao poder do Estado, pagamos as leis, obedecemos às leis, nós transferimos o nosso direito natural de fazer justiça com as próprias mãos, aquele olho por olho, dente por dente, nós renunciamos ao nosso poder individual para viver na sociedade, para que as leis, as instituições possam mediar os conflitos e a gente viver em paz. O que diria de uma sociedade violenta? Uma sociedade onde muitas vezes a força do próprio Estado é usada contra os seus cidadãos. Então, quando a gente vê no noticiário, né, a página policial muito extensa, muita violência, há grupos de pessoas que são cidadãos, são seres humanos, e muitas vezes pela desigualdade, o que já é uma falha na política, pela desigualdade, pela exclusão social, que começa no sistema educacional, as pessoas vivem à margem da sociedade e, uma vez marginalizados, acabam sendo exterminados. Então, assim, quando eu vejo, a gente vai ter 3 aulas, uma sequência sobre direitos humanos, onde a gente vai se aprofundar um pouco nisso. O papel da filosofia é esse, o meu lugar de fala é uma professora de filosofia. Então, a gente tem que abrir o olho para a realidade, né? Quando a gente vê no noticiário policial, por exemplo, quase que um genocídio, né? Jovens de 16 a 23 anos, essa é a faixa etária, né? Sendo aniquilados, morrendo. Então, né, a gente começa a refletir, qual é o objetivo da sociedade? Por que que ela existe? Será que ela garante a paz? O objetivo para o qual ela existe?
quando nós vivemos em um estado de guerra em plena sociedade. Ou seja, é claro que a sociedade que a gente vive não é mais aquela a monarquia pensada pelo Hobbes. Nós vivemos numa sociedade democrática, né? A república democrática. Mas é uma sociedade que tem um poder, né? Então, esse poder está cumprindo os objetivos para o qual a sociedade existe, que é garantir a paz e o bem-estar de todos, para que todos tenham direito à vida e possam ser felizes, como diria Aristóteles. Gente, uma questão para vocês, tá? Uma questão do Enem, o Enem de 2015, é uma questão muito simples. Ó, para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, é uma questão, tem um textinho, mas a questão é bem simples. O que a questão está pedindo é o que acontecia na relação na natureza. É aquele princípio de que para Hobbes a natureza humana é má, o homem é perverso, ele aniquila o seu semelhante. Então eles entravam em conflito. Vamos ler o texto que dá tempo? Ó, a natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isto em conjunto, a diferença entre um e outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a que outro não possa igualmente aspirar. Essa é uma passagem do Leviatã de Hobbes. O que ele está dizendo é isso, que eu falei de forma bem simples. Os homens não são tão iguais, são iguais, mas uns geralmente são mais fortes que os outros. Uns são mais fortes com o corpo, o que acaba dominando o outro com a força bruta, e outros são mais fortes na astúcia, no intelecto, no conhecimento. E os mais fortes acabam dominando os mais fracos, adquirindo maior poder econômico, maior riqueza. Com a riqueza, eles já têm um instrumento maior para dominar os outros, estabelece-se a igualdade. E os dominantes, há sempre uma relação de resistência, de luta e de guerra entre os dominantes que desejam perseverar-se no poder e os dominados que resistem à sua condição de submissão. Então, na natureza humana, quando dois querem a mesma coisa, eles fazem o quê? Entram em conflito. Por isso, a necessidade da sociedade, que é criada através do pacto, do contrato social. Vejam em alternativa A. Gente, acessem o nosso conteúdo na plataforma Eduque, onde você tem acesso a esse material e pode estudar com maior profundidade, exercendo o autodidatismo. Fiquem com Deus e estudem. Próxima aula, Locke e Rousseau, o mesmo assunto do contratualismo. Contratualismo, teoria política moderna.